Foi uma tragédia. O Internacional desperdiçou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Oportunidades que com certeza deixariam o jogo mais tranquilo. Não era uma partida difícil. Não era um adversário invencível. Muito pelo contrário. O Inter tropeçou nas próprias pernas ao longo do jogo. Se complicou demais quando o Gabriel foi expulso no segundo tempo. Mano, não mexeu bem. E com isso o Internacional caiu fora da Copa Sul-Americana, tendo um aproveitamento nos pênaltis perto do ridículo. A torcida elegeu um vilão. E foi Edenilson. Mas outros jogadores tiveram atuações quase patéticas no jogo. O Tyson jogou muito mal. O próprio Mano Menezes fez trocas que não deram certo. E a gente vai explicar isso no resumo de Inter 0, Melgar 0. Nos pênaltis, 3-1 para o Melgar. Sim, o Inter está fora da Copa Sul-Americana. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Falar rapidinho do jogo do Internacional. Tô aqui no Beira-Rio ainda. Daqui a pouquinho eu desço pra sala de imprensa para acompanhar a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Todas as repercussões, porque a partida é gigante. O Inter encerrou o seu ano de 2022. Todas as expectativas, todas as ilusões geradas pelo torcedor, para o torcedor, de conquistar um título grande nessa temporada, de ter novamente uma conquista de peso, e obviamente essa ilusão ela foi alimentada pela vitória sobre o Colo-Colo que a gente viu aqui no Beira-Rio. Nada serviu, nada, porque o Inter tropeçou nas próprias pernas diante do Melgar e cai fora da Copa Sul-Americana, praticamente dando adeus a qualquer possibilidade de título nessa temporada de 2022. A escalação do Mano, pra mim, não teve erro. Ele fez o óbvio, Brian Romero na vaga do alemão, o Alan Patrick sendo o titular e era o melhor jogador do Internacional para a partida e mostrou isso durante os 60 minutos em que esteve em campo. Só que o Inter errou tecnicamente. Alguns jogadores que falharam tecnicamente e começaram a encaminhar esse resultado trágico para as pretensões do Internacional na temporada. E para mim os erros eles começaram antes mesmo do primeiro minuto. A primeira jogada do Internacional no jogo foi uma bola do Bustos pro Gabriel, do Gabriel pro Bustos, uma tabela, a bola passa para o Patrick e sobra pro Brian Romero na cara do gol. E o Brian Romero se apavora. O Brian Romero não consegue colocar pra dentro, tenta driblar o goleiro e acaba perdendo a bola. Se o Brian Romero chuta, se é o alemão ali, se o Inter consegue fazer um gol, bom, a história da partida ela seria completamente diferente e com certeza o Inter teria muito, mas muito mais tranquilidade para construir o seu resultado dentro do Beira-Rio. Ainda assim, o Inter foi amplamente superior ao Melgar no primeiro tempo. O Inter foi superior, colocou o Melgar no campo de defesa, teve oportunidades, teve volume de jogo, mas não conseguiu concluir. O Brian Romero fez uma boa cabeçada pro Cássio fazer uma grande defesa. O Wanderson teve uma bola pelo lado esquerdo, onde ele bate cruzado de perna esquerda. O goleiro de frente, o Brian Romero, não consegue alcançar e perde o segundo gol dele no jogo. E essas falhas, esses erros do Internacional, eles foram muito importantes para que o Inter tivesse o resultado que teve. No primeiro tempo, um 0-0, onde o Inter criava mais, onde o Inter era o dono do jogo, mas onde o Inter não conseguia capitalizar essa superioridade. E aí todo mundo pensando, não, no segundo tempo tem que ir pra dentro dos caras, não tem jeito. O Alan Patrick vai jogar até os 60 minutos, vai jogar até os 15 do segundo tempo, bota o Tyson pra ter mais velocidade. O Pedro Henrique tem que entrar. E aí vamos pra dentro dos caras. O Mano até mexe, só que antes de mexer, aos 15 minutos, que era a projeção, porque o Alan Patrick ele só tem condições de 60, o Melgar já começou a tomar conta do jogo. E eu vou dizer, tá? No segundo tempo, o Melgar foi melhor que o Internacional. Desde o primeiro minuto. O Melgar cozinhou o jogo, o Melgar trocou passes, o Melgar chegou na área do Inter, o Melgar conseguiu segurar o Internacional, o time do Inter começou a cansar. E aí o Mano mexe, tira o Alan Patrick e coloca o Tyson. E o Tyson erra absolutamente tudo no jogo. O Tyson não acertou nada na partida. E pra mim foi o pior jogador em campo do Internacional, tá? O Tyson não conseguiu acertar nada. Ele não acertava uma arrancada. Ele não conseguiu acertar o passe. Ele perdia bolas bobas. Ele entrou desatento. Ele não conseguia conduzir. Jogou muito mal o Tyson. E a partir daí a queda de desempenho do Internacional ela foi clara. E aí vem um lance que é preponderante pro segundo tempo. O Gabriel vai dividir uma bola, pisa no pé do adversário e a arbitragem dá vermelho direto. Eu achei que foi um lance para cartão laranja, tá? Como já falaram uma vez na comissão de arbitragem para a direção do Internacional. Eu não achei exatamente um lance para expulsão. Mas o árbitro expulsou e aquele lance é cabível de expulsão. Eu não expulsaria, mas é cabível de expulsão. E aí o Inter fica com um jogador a menos, tá? E se desmancha. O Mano até pensa grande.
coloca o Mikael, coloca o Pedro Henrique, tira o Wanderson, tira o Brian Romero e joga com 2 volantes, o Edenilson e o Depena, tá? Sem o Gabriel, sem aquela proteção do primeiro homem. De um lado o Tyson, de outro lado o Pedro Henrique e o Mikael na frente. Mas, cara, o Pedro Henrique não conseguiu acertar tudo tecnicamente, até foi melhor do que os outros, mas não conseguiu ser aquele Pedro Henrique. O Tyson errando tudo e o Mikael fora de ritmo de jogo. E aí o Inter não tinha tanta criação, porque os 2 volantes, o Depena e o Edenilson, também não estiveram bem tecnicamente, e se abriu. E o Melgar às vezes chegava com perigo e podia ter marcado o gol no final do jogo, em uma cabeçada que passou milímetros da trave do Daniel. E aí foi pros pênaltis. E aí, cara, pênaltis é aquela história, loteria. Mas também vale aqui o desempenho ruim, patético do Internacional nos pênaltis. Edenilson errou, Tyson errou, Depena errou. Os 3 principais batedores do Internacional. E aí, o Daniel até pegou um pênalti, mas a eliminação ela foi inevitável com esse aproveitamento nas penalidades. A torcida elegeu um vilão, Edenilson, que de fato foi muito mal no jogo e errou um pênalti, mas pior que o Edenilson, pra mim, foi o Tyson, que também errou um pênalti. O Edenilson tem um background. O Edenilson tem um histórico já de falta de aceitação por parte do torcedor. E obviamente que tudo isso volta à tona e tudo isso volta a assombrar o ambiente do Internacional. Resultado terrível. O Inter tá fora da Sul-Americana e o reflexo disso vai ser gigante na temporada e na sequência do Internacional para a próxima temporada, inclusive. Que horror. Estamos fora da Sul-Americana, estamos no futebol gaúcho e o Inter não vai conquistar, ao que parece, nenhum título grande nesse ano. Acabou 2022, gente. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que ainda hoje vai ter diário com toda a repercussão da derrota. Beijo.